Doutora Cristian, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ok. Bom dia a todos. Desembargador Vidal, presidente desta Câmara, desembargador Joaquim, desembargador Erivan, doutor Antônio Moura, do Ministério Público, doutor Dimas. Leitura da ata da sessão ordinária da Segunda Câmara Especializada Criminal por videoconferência, realizada no dia 24 de julho de 2024, disponibilizada no Diário de Justiça 9867, no dia 24 de julho, e publicada no dia 25 de julho de 2024. Até a presente data não foi impugnada. Passa a palavra ao desembargador Vidal e temos a sustentação do Dr. Dimas. Muito bem, não havendo impugnação, declaro aprovada a ata e faço o pregão do item 20 da pauta, apelação criminal número 0801707, dígito 86, 2022. Camilo de Souza Ferreira e Procuradoria-Geral de Justiça são os apelantes e apelado. O desembargador Joaquim Santana é o relator. Doutor Dimas, a palavra é sua por 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa Igreja Câmara, doutor Vidal, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Nós trabalhamos muito nas execuções penais. Desembargador doutor Erivan, desembargador relator doutor Joaquim Santana, doutor procurador Antônio Moura, senhora secretária doutora Cristian. Primeiro, Vossa Excelência, o apelante foi denunciado pelo crime de estupro do Cápio. Foi designado, apresentado as respostas às acusações e, após a instrução, as alegações finais do Ministério Público e da Defesa. E sobreveio uma condenação de 11 anos e 5 meses de reclusão. Eu advogo muito na cidade de Uruçuí. Pela primeira vez, e talvez no processo próximo vai ser a mesma coisa, eu requeri uma nulidade no processo pelo protagonismo da juíza. É só olhar em toda a instrução dela, é a mesma coisa. E ela tomou o lugar do Ministério Público. A realidade é essa. E eu estou pedindo a nulidade nesse sentido, porque está violando o artigo 212 do Código de Processo Penal. Ela tomou de conta como que se ela era parte. Isso foi uma das preliminares nulidades. A outra, Vossa Excelência, é que o Ministério Público apresentou a denúncia no artigo 313, caput do Código de Processo Penal. Nas alegações finais, a mesma coisa. E a juíza entendeu que tinha que ele ser condenado pelo artigo 313, parágrafo 1º, com agravante, por ser a suposta vítima menor de 18 anos. Só, Vossa Excelência, que nem mesmo não foi pedido na denúncia e nem nas alegações finais pelo Ministério Público. E não tem sequer um documento comprovando que essa pessoa é menor do que 18 anos. Aí já está errado. Mas ela, por ela mesma, só devia dizer, porque um depoimento dizer tem que comprovar com um documento oficial para agravar essa pena. E eu entendo que isso é nulo, porque não está nem mesmo o documento e o Ministério Público nem mesmo pediu isso. Portanto, é outra nulidade. No caso concreto, eu entendo que a magistrada, a defesa só serviu mesmo para formalidade. Porque a defesa, em momento algum, as teses defensivas foi enfrentada pela magistrada. Simplesmente a da acusação. E no
caso concreto, a defesa entendeu que no máximo que o acusado praticou foi importunação sexual. O que foi que aconteceu, doutor Erivan? Esse rapaz estava numa festa, encontra a prima dessa suposta vítima, que ele já era acostumado a sair com ela, e ficaram lá na festa. Foram deixar em casa, ele foi deixar as duas meninas em casa, e ele pediu que ele é acostumado a sair, a Michele, e ela disse, não, hoje não dá não. A outra disse, não, quem vai sou eu, e saltou na moto e foi. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é o depoimento da Michele, que eu venho alertando desde das alegações finais, porque nem queria mais ouvir a Michele, o Ministério Público. Eu disse, insisti. E o depoimento da Michele não foi levado em consideração. Nada. E a Michele diz toda a história. E ela afirma que ela foi porque quis. Tem tudo isso, tem nos autos. Também, Vossa Excelência, dizem que a vítima começou a se mutilar depois disso. Isso não é verdade. Inclusive tem depoimento da mãe da vítima, dizendo que desde os 12 anos ela se mutilava. Só que a mãe da vítima, esse tempo todo, sabia que a vítima foi abusada pelo tio, irmão do pai da menina, e abafaram. Mas só que na audiência de instrução e julgamento, ela confirma isso, Vossa Excelência. Está aqui, ó. No minuto 9h50, a 11h17, ela disse que antes disso ela fazia tratamento psicológico. De 15h40 a 17h20, ela disse que ela já tinha tentado tirar a vida furando a barriga. E que o tio já tinha molestado ela. De 18 a 33, a pergunta da defesa, ela fala nos tratamentos do CAPS, fala tudo isso. Quer dizer, que os problemas psicológicos não se deu por conta disso. E lá, Vossa Excelência, quando ele levou realmente a menina, porque ela quis, a Michele diz isso, quando ela começou se abraçar e tudo, ela pegou e surtou e disse que não queria mais. O rapaz levou ela em casa. Não tem estupro aí. Inclusive, o delegado pede o exame, e esse exame não tem nos autos para comprovar se houve a conjunção carnal. E o rapaz disse que teve os autos, beijou e começou, e depois ela surtou e foi deixar lá. No máximo que esse rapaz podia ser condenado era por importunação sexual, jamais por estupro. Uma pessoa que tinha umas lojinhas, acabou a vida do rapaz. Vossa Excelência, tudo que eu estou dizendo está nos autos. Está nos autos. E quando se fala, lá nos memoriais, eu já falo, já chamo a atenção para o depoimento da Michele. Ele não é citado, o depoimento da Michele, nessa sentença, jamais. E a Michele era quem estava junto. Quando a juíza disse que mudou a definição jurídica, porque a vítima é melhor, ela tinha que ter olhado, olha, tem nos autos o registro de nascimento, o certidão de nascimento, nada disso foi feito. Assim, Vossa Excelência, eu entendo que no máximo deveria desclassificar o crime para importunação sexual. No máximo, que o certo seria uma absolvição aqui. Em relação, Vossa Excelência, à dosimetria da pena, a própria juiz diz que o próprio acusado disse que teve os atos preparatórios e tudo, beijo, essas coisas, e
e condena e não reconhece atenuante da confissão. Outro erro gravíssimo, né? Mesmo assim, reconhecendo as circunstâncias judiciais, a pena foi elevada demais. Mas o que eu estou requerendo é absolvição mesmo, porque ela foi porque quis, ela se ofereceu, o rapaz levou, ela não sabia nem da idade dessa moça, porque ela andava com outra maior na festa, que é a prima. Aqui também, nos autos eu vejo aqui uma rede, uma coisa com um monte de sangue, não sei o que foi isso aqui, que foi juntado nesse processo, eu nem questionei. A própria mãe afirma que ela foi abusada pelo tio. A própria mãe afirma que ela fazia tratamento psicológico, que ela já tentou se matar, tentou se cortar outras vezes. Isso que eu estou dizendo, doutor Erivan, está nos autos. Eu não trago mentira aqui para Vossa Excelência, porque está nos autos. E uma coisa que eu achei muito interessante é toda a audiência ser gravada, porque não tem como, está lá. Está lá. Eu entendo que nesse caso a defesa foi meramente formal. O Ministério Público, as alegações, fez a dosimetria da pena, aceita do mesmo jeito que está lá pela juíza sentenciante. Quer dizer que a defesa aqui é meramente formal. Só para dizer que teve o contraditório e a ampla defesa. Eu já alertava, nem sequer citou o depoimento da Michele, porque pelo depoimento da Michele, Vossa Excelência, doutor Joaquim, doutor Erivan e doutor Vidal, pelo depoimento da Michele, que o Ministério Público pediu a dispensa e a defesa insistiu, ele era absolvido. É só ver o depoimento da Michele. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que a justiça não é condenar por condenar. A justiça é ir atrás das provas. A jurisprudência é bem claro que diz o seguinte, que só pode condenar quando tem provas. E neste caso, não tem essas provas. E a desclassificação, Vossa Excelência, por que foi que veio esse crime de importunação sexual com o advento da lei 13.718? Justamente porque estava banalizando o crime de estupro, qualquer ato era considerado como crime. Ele veio justamente para isso, porque estava banalizado. E aí, qual foi o ato? Não teve violência? Não teve violência? Nem laudo tem para comprovar se teve violência. Não teve violência. Por que esse crime não pode ser, no máximo, desclassificado para importunação sexual? O direito penal não pode condenar ninguém por presunção. Por presunção. E foi o que aconteceu neste caso concreto. Eu vejo, Vossa Excelência, muitas vezes jamais eu vou buscar uma absolvição. Eu digo sempre, faço muito júri, uma absolvição impossível. Jamais eu faço isso. Porque eu tenho respeito pelo judiciário, eu tenho respeito pelo Ministério Público, eu tenho respeito pelos familiares da vítima. Mas neste caso concreto, eu entendo que a absolvição é o melhor caminho. E caso não seja o entendimento, seja desclassificado para importunação sexual, porque não teve violência. Quando ela surtou e disse que não ia mais, não queria mais, ele foi deixar ela lá. É só olhar os autos, só olhar a instrução, que dá de ver isso aí. Basear uma condenação... Mas eu tenho um minuto. Sei, eu estou vendo aqui. Basear uma condenação porque ela teve problema posterior, que é o contrário, ela foi antes,
por causa do abuso do tio, que não foi investigado, a própria família escondeu, e agora querer condenar esse jovem. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que deve ser absolvido, e caso não seja absolvido, desclassificar para importunação sexual, dando o direito de recorrer em liberdade, como a defesa requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Dimas. Desembargador Joaquim, a palavra é sua.